Esta semana não aconteceu nada. Isto não é uma história, não há um momento de clareza, não há uma crise, não há uma decisão importante, não existe nada que normalmente daria um excelente episódio. E é exatamente por isso que estou a gravar este episódio. Porque a maior parte da construção de uma empresa não são os momentos que tu contas, mas são as semanas que não contas. E quase ninguém fala sobre isto. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Zero to CEO e até já. Sejam bem-vindos ao episódio número 19 de Zero to CEO. Bom, esta semana, antes de começarmos o episódio, vou. Esta semana, a semana passada foi um bocadinho monótona no que toca a coisas que aconteceram, ou seja, progressos ou não progressos. Antes de entrarmos para o episódio, se calhar vamos tentar fazer aqui um pequeno check-in ao estado da empresa. Portanto, o Outreach está a continuar. O sistema que eu disse há uns tempos das minhas manhãs continua. E a Orion continua a avançar. Continua. Esta é a palavra da semana. Porquê? Não houve nada, ou seja, não houve um sim de um cliente, não houve um não definitivo, não houve uma conversa que mudasse tudo. Existiu só continuação. E confesso, pela primeira vez em muitos episódios, sentei-me a pensar o que é que ia gravar hoje e a primeira reação foi: eu não tenho absolutamente nada de novo para dizer. Mas eu consigo pegar neste tema e eu assim, ok, isto só por si é um tema. Porque continuar tudo igual não é sinal que esteja tudo mal. É sinal que isto é um trabalho contínuo. Por isso, eu acho que vamos começar por partes. Porque há uma pressão estranha em fazer um podcast sobre a tua jornada, quando a tua jornada esta semana foi completamente normal. A narrativa de empreendedorismo que nós vemos, não só nas redes sociais, mas normalmente, é feita de picos, de vitórias extremamente grandes ou fracassos e decisões dramáticas. Mas a semana normal não cabe nesta narrativa do fantástico, não é? Não cabe nestes picos que interessa a toda a gente. E por isso ninguém mostra estas semanas normais. Mas a realidade é que a maioria dos dias da construção de uma empresa são assim. São repetitivos, sem grandes acontecimentos. O trabalho acumula-se sem produzir um momento que vale a pena contar. Portanto, passando para o que realmente aconteceu, lá está. Se calhar, este episódio se calhar vai ser um bocadinho mais secante, mas o que é que aconteceu esta semana? Se eu for descrever esta semana ao detalhe, foi basicamente fazer outreaches, follow-ups. Tivemos um feriado a meio da semana que ajudou-me de certa forma também aqui a organizar alguns documentos dentro da Orion, dentro da documentação que eu tenho. Portanto, foi contei que ninguém me respondesse nesse dia, portanto também não enviei nenhum follow-up, nenhum outreach. Portanto, basicamente foi isso. Segunda-feira e quarta-feira não fui ao ténis, foi feriado.
Também aproveitei para ir desanuviar um bocadinho a cabeça e fui passear. Ahm, de segunda e terça foram dias normais de trabalho, ou seja, fiz as manhãs, o outreach, o foco no Orion. Segunda-feira à tarde fiz o podcast. E depois quinta e sexta foi completamente normal. Continuou a mesma rotina de sempre. Bem, eu classifico esta semana como. Ou seja, não foi uma semana má, mas também não foi. Isto criou uma sensação estranha de. Ok, não consigo avançar, mas também não estou a ver que está a recuar. Como é que eu ia te explicar isto? Não consigo sequer descrever. Porque eu sentei-me aqui no domingo, na minha secretária, para. É quando eu consigo fazer o meu reset mental de ok, o que é que eu vou falar segunda-feira sobre. O que é que eu vou falar no podcast? O que é que aconteceu a semana passada? O que é que. E de facto abri o meu caderno e não consegui ver nada de diferente que realmente valesse a pena fazer um episódio sobre. Ahm, portanto, criou esta sensação estranha de foi uma semana normal, de facto. E confesso que existiu momentos em que pensei, entre aspas, criar algo mais interessante para o podcast. Tive a tentação de criar uma história ou tentar criar uma narrativa para este podcast de certa forma ser mais apelativo, mas não fiz porque foi isto realmente que aconteceu e quero transparecer com toda a sinceridade o que aconteceu esta semana e documentar realmente a minha jornada. E foi mesmo por causa disto que não cedi a essa tentação de inventar uma história. Esta semana não me ensinou uma lição normal, uma lição no sentido tradicional, mas sim uma observação que eu consegui fazer. A construção de alguma coisa, seja ela uma aplicação, seja ele um website, seja ele uma empresa, não é feita de momentos, é feita de repetição. Os episódios mais dramáticos deste podcast, o protótipo, o momento de clareza, as dúvidas, isto tudo são exceções, são picos do podcast, são picos da minha jornada. Mas entre estes picos existem semanas de isto, de uma continuação, vou chamá-la quase silenciosa. E é nestas semanas que o trabalho real acontece. Não é nos picos, mas sim nos vales. Nos vales é onde a consistência se prova. Se pensar bem, esta semana sem acontecimentos foi importante porque eu consegui ter uma percepção real de que estou no caminho certo. O que é que isto quer dizer? Consegui ter uma percepção que, ok, isto está a funcionar, vou continuar, isto é o meu normal e com estes pequenos, ou seja, com estas pequenas coisas que eu fui adaptando ao longo destes tempos, consegui criar uma rotina simples e que realmente me dá consistência. E estas semanas
em que não acontece nada serve para provar que isto realmente funciona. Mas existe um risco associado a ser um criador, um fundador de uma empresa e ter um podcast, um podcast sobre isto. Porque tu precisas, de certa forma, precisas de drama para ter conteúdo. E isto é perigoso porque estou literalmente sujeito a que não aconteça nada e eu não tenha nada para vos contar, nem tenha nada para vos entregar realmente para ser interessante. E pela primeira vez senti esta dificuldade de arranjar algo para vos contar. Ao início deixou-me preocupado, de certa forma, mas são situações que vou aprendendo. Parecendo que não, mas as semanas sem história são as mais importantes e as que menos se contam. Se estás numa fase em que não está nada a acontecer, não é sinal que parou. É sinal de que se está a construir. A consistência não faz ruído, mas é o que sustenta tudo o resto. Portanto, como sempre, vou dar aqui o que é que vai mudar esta semana. Mas esta semana não vai ser uma mudança operacional. A mudança vai ser de expectativa sobre mim e sobre o podcast. Vou parar de esperar que cada semana tenha uma história. Algumas semanas vão ter, outras não. E as que não têm também merecem ser contadas, porque é a maioria delas. E porque nessas semanas, porque é nessas semanas que a maioria das pessoas que está a construir algo se vão identificar realmente. Porque lá está, é que não tenho mesmo nada para dizer. E o que é que acontece? Isto é normalidade. Isto sim é o que tu tens de fazer no teu dia a dia. Esta consistência, e eu admito que neste momento estou num vale, mas esta consistência, se eu provar que esta consistência realmente funciona, vamos chegar aqui até ao outro pico do podcast. Portanto, se estás a construir algo e esta semana foi, entre aspas, normal, não teve vitórias, não teve crises, só teve trabalho, não precisas de algo para validar que estás no caminho certo. A continuação é história. Portanto, se a tua semana foi normal, parabéns, mesmo. Porque a normalidade sustentada é o que separa de quem constrói de quem sonha e de quem está sempre como é que eu vou dizer? De quem basicamente está a sonhar enquanto está acordado. Ou seja, quem está daydreaming, não sei traduzir esta letra, mas por isso continua. Mesmo sem história. Mas principalmente sem história. Em resumo, eu quero dizer que a normalidade sem nenhuma história por trás é bom, porque significa que a tua consistência e o teu dia a dia está, eu vou abrir aspas, está tão monótono de que tu tens a certeza que este é a rotina certa e isso é consistência. Bem, não tenho realmente mais para acrescentar.
Na última quinta-feira falámos do Fable. Parece agora as notícias da inteligência artificial. Sabemos que foi desativada pelos Estados Unidos para organizações, para países fora dos Estados Unidos. Ou seja, só se conseguimos usar o Fable nos Estados Unidos. Eu pelo menos não sei mais pormenores sobre este bloqueio. Tenho uma leve sensação que é os Estados Unidos a tentar proteger, e tenho quase a certeza que estamos a proteger uma das IAs mais inteligentes de sempre. E acho que os Estados Unidos também estão a ver isso, e o governo também está a ver isso, e então bloqueou o Fable. É um dos modelos mais poderosos e com mais parâmetros de sempre. Não temos como lutar contra isto. A China também está a vir aí com modelos ridiculamente bons. Portanto, acho que temos que aguardar. Não podemos fazer nada. É simplesmente algo burocrático. Em termos de comparação, o Opus 4.8 do Claude tem quase os mesmos parâmetros. Claro que trabalha de forma diferente, mas também tem uma boa quantidade de parâmetros, e neste momento é o modelo que eu uso pessoalmente, e para a Orion também. O Fable vinha mudar muita coisa, mas eu acho que eles acho que estão a tentar esconder-nos da realidade que vem aí, e estão a tentar esconder o monstro que tem dentro dos modelos Fable. Também vi numa notícia que o Fable estava capped, ou seja, não tinha os parâmetros todos. Isso ainda me não assusta, mas ainda me surpreende mais. Como é que é possível aquele modelo ser capped? Eu já nem me lembro quantos parâmetros é que aquilo tem, mas dizem que realmente foi muito cortado em termos de parâmetros. Portanto, sem mais nada a dizer, vou-me despedir. Quinta-feira falamos melhor sobre este Agentic AI e sobre o que é que vamos esperar no futuro das nossas empresas. Até lá, espero que fiquem bem. Não se esqueçam não só de subscrever o podcast, mas também me seguir nas redes sociais. O link está na descrição deste podcast. Portanto, sem mais nada a acrescentar, tenham uma semana normal e um grande abraço. Até quinta-feira.